Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Bem cedinho para trazer o Acorda Vascaínos nessa volta do Vasco ao Campeonato Brasileiro, depois de um resultado ruim domingo, mas de reerguer-se, levantar a cabeça, como eu tenho falado essa semana e parafraseei com muito orgulho, porque sou uma pessoa que gosto muito da cultura, gosto muito de artes e gosto muito de música. Os sonhos não envelhecem, como diria o poeta Lô Borges, que nos deixou essa semana. Sonhos não envelhecem porque o Vasco não pode deixar de sonhar com a ida para a Libertadores. Eu quero falar com você, torcedor do Vasco, você que está descrente, você que está carregando essa carga negativa, muito baseado em algo que a gente até repete aqui. Mas acho que na vida a gente precisa aprender a superar as nossas desconfianças, a gente precisa aprender a superar os nossos medos e vencer os nossos traumas. O Vascaíno passou e está passando por muitos anos de derrotas, de insucessos, de roteiros terríveis, que são dignos de Halloween, macabros, tristes, de perder jogo no último minuto, de ter que fazer jogo contra o Ituano para saber se vai subir ou não, de participar de batalhas inusitadas, como Batalha da Ponta Grossa, como Batalha do Itu. Eu sei que a gente passou por tudo isso. Eu sei que a gente foi rebaixado por conta de um VAR descalibrado. Eu sei de tudo isso. Mas até quando a gente vai ficar alimentando isso? Até quando a gente vai achar legal ficar se martirizando com isso? É claro que isso só muda se o campo mudar. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, porque vocês me conhecem aqui há 6 anos, quem me conhece há mais tempo já me conhece. Se tem uma coisa que eu sou, é crítico. Sou taxado por muitas pessoas como chato. Sou taxado como, às vezes, pessimista. Mas não, sou crítico. Eu aprendi na minha profissão e aprendi na minha vida a ter posição. Quando eu não quero falar daquele assunto, eu não falo. Como, por exemplo, questão política. É algo que eu abomino completamente. Não gosto de falar de política. Só se a política é positiva. Se a política é importante, soma. Porque falar da política por falar, apenas para fomentar discórdia, problemas. A gente vê no Brasil, recentemente, essa situação que aconteceu aí da operação policial, que é uma discussão que deveria permear muito mais a questão da segurança pública, e é uma discussão muito política. A gente vê a polarização de todos os lados, de um Brasil que se tornou um Brasil dividido, né? Somos nós contra eles, eles contra vocês, e eu não quero e não vou participar disso. E da mesma forma, a política do Vasco.
Quem está lá dentro, está lá dentro. Foi eleito, foi escolhido, porque teve o voto, porque teve a escolha de alguém. Então, são eles. Você pode discordar da forma, pode discordar do modelo, pode discordar do jeito, pode discordar das atitudes, porém, a liturgia do cargo é essa. Você é o presidente, você é o diretor, você é a pessoa que está na hora, então a gente vai estar junto. Então eu estou colocando isso porque eu sempre tive opinião. Sempre fui muito firme nas minhas opiniões e principalmente quanto ao time de futebol. Porque apesar de não ser um Jean Faísca, profundo conhecedor, não ter jogado bola, mas vezes futebol há 40 anos, há 39 anos esportivamente como profissão. Vejo de muito. Coisa que eu mais gosto na vida é ver futebol. Eu adoro ver futebol. Desde garoto. De ver treino, de ver jogo, de ver... Sabe aquelas brincadeiras que às vezes falam pra gente? Pô, se deixar, esse cara tá vendo Três Coquinhos e Arapironga? É o meu caso. Eu às vezes me paro pra ver na TV Cultura, pra ver na Rede Vida um jogo da Série A3 de São Paulo. E tô lá vendo. Talvez seja porque eu tenha feito Copa São Paulo de Júnior, tenha participado aí de jogos no interior e de ter conhecido todos os estádios do Rio de Janeiro, os mais inóspitos que vocês possam imaginar, estádios que às vezes nem estão mais de pé, como por exemplo o Jair Siqueira Bittencourt lá em Itaperuna, o templo do Mário Jardel, como conheci o Brasil todo com o futebol. Então eu tenho muito disso, eu tenho muito dessa raiz. Então eu me considero uma pessoa crítica, não dono da verdade, muito pelo contrário, nem quero ser. Nem Jesus foi unanimidade. Quem sou eu? Sou um mero mortal, mas que tenho uma opinião e que me baseio muito em observação, em experimento, em vida, em ter já vivido aquilo, de já ter visto aquilo. Então eu sou muito crítico com o Vasco, principalmente. Sou muito crítico com o futebol em si. Sou muito crítico com atitudes, com formas. Tenho um pouco de um modelo de jogo que eu abomino. Eu sou um cara muito repetitivo com uma palavra que vocês já me ouviram falar muito aqui, alma, coração. Eu acho que quando você não consegue fazer da maneira mais correta, ou pelo menos da maneira mais acertada, você precisa fazer, precisa resolver o problema. Você precisa buscar uma solução. E às vezes não dá na bola. Tem que ser a fórceps, tem que ser na garra, na alma, no coração, na atitude, na postura. Então eu sou muito disso, porque eu já vi times do Vasco muito ruins, mas que eram times que nos enchiam de orgulho. Enchiam de orgulho a torcida do Vasco. Então, eu acho que eu posso opinar em cima daquilo que eu estou vendo nos últimos 2 anos do Vasco. É a maravilha? Não. Já vi melhor? Óbvio. Muitos de vocês já viram. Mas não há como depreciar o trabalho que está sendo feito. Não há como dizer não ao trabalho que está sendo feito. O Vasco pode, no dia 14 de dezembro, estar fora de Libertadores. Isso é uma decepção ficar em 10º no Brasileiro e ser eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Não pode? Pode. Mas por isso a gente pega tudo que foi feito nesse ano e joga no lixo? Não. Porque se a gente for fazer isso, ou fosse fazer isso no ano passado, talvez a gente não tivesse a espinha dorsal que a gente tem hoje. Que, aliás, desde 2023 a gente monta. E times bons são assim. Eu me lembro o time de 97 do Vasco. Começou lá em 94, quando muitos saíram, veio 95. O Vasco traz Juninho Pernambucano, traz o Leonardo, vindo do torneio de Toulon, do Sport. O Vasco sobe os meninos, bota ali um Carlos Germano, bota ali um Pedrinho, bota ali um Felipe, né? Começa a aproveitar, né? Traz uma aura diferente. Já tinha ali uma geração que já era um pouquinho mais velha, de William, de Bismarck, de Sorato, que já vinha brilhando há um tempinho, de Valdir. Em 95 as coisas vão mudando, o Vasco faz um campeonato carioca ruim, não ganha. Tem lá no seu time o Clóvis bate-bola. Eu sei porque eu vivi isso tudo. Em 96, da mesma forma, faz um campeonato brasileiro irregular, ruim, mas mantém uma estrutura. Contrata jogadores pontuais, traz ali o Mauro Galvão, que vinha do Bangu, que tinha sido campeão no Grêmio, campeão no Inter. Traz o Valber para ser meio campo, que acabou jogando lá atrás. Traz o Evair, que tinha sido campeoníssimo no Palmeiras, campeão brasileiro.
né? Dá uma enxertada ali, o Edmundo volta, você consegue montar um time e dá liga, cara. As coisas acontecem. As coisas já andam, porque você já tem uma espinha dorsal. Então o trabalho que está sendo feito desde 2023, e não é a atual gestão, tem esse único privilégio de ter mantido um Léo Jardim, de ter mantido um Paulo Henrique, um Puma Rodrigues, um Lucas Piton, um Pablo Verrete. Jogadores que montam uma estrutura. E aí você vem com o time de 2024, que você enxerta o Felipe Coutinho, que você tem um Adson, que veio num primeiro semestre ainda sob a égide da 777, o David da mesma forma, né? Você tem alguns jogadores que não prosperam, que acabam não ficando, mas que são importantes para aquela ocasião, como o Gary Medel, como o Maicon. Você dá uma reciclada. Tem um início de ano claudicante, porque tem uma dificuldade em relação a treinador, mas tudo aquilo que foi feito no ano passado leva o Vasco a disputar, por exemplo, uma Sul-Americana, que o Vasco não disputava há 5 anos. O Vasco não briga por rebaixamento em 2024. E eu tô dando esse panorama aqui porque não dá pra gente jogar no lixo por conta de uma derrota tudo isso que está sendo reconstruído. O Vasco é uma terra arrasada ou era uma terra arrasada. O Vasco não tinha perspectiva nenhuma. Em 23, a gente briga até a última rodada desesperadamente para fugir do rebaixamento. Mas lembre, 3 anos atrás, em 2022, a gente quase não subiu. Porque a gente se classificou na Bacia das Almas contra o Ituano como 4º colocado. Não dá para dizer que não houve uma mudança. Ainda é longe de ser a mudança que todos nós queremos. Mas, por exemplo, o Vasco enfrenta um adversário hoje que nesse mesmo período, um pouquinho mais para trás, em 21, estava na Série B junto com o Vasco, ao Botafogo. Que teve a injeção do John Textor, que se discute, eu sou um dos que discute o modelo, se é o ideal, eu não gosto dessa área centralizadora, de um cara que seja meio Eurico Miranda, não concordo com isso. Eu acho que o futebol hoje é muito mais moderno em relação a isso, mas o Botafogo deu resultado. Pergunta ao torcedor do Botafogo se ele está triste. Hoje ele talvez esteja, mas o torcedor do Botafogo hoje ele está mal acostumado. Porque ele se acostumou a brigar por título em 23, ganha o título em 24, Libertadores, é um ano maravilhoso, ganha o Campeonato Brasileiro, e aí em 25 rateia, porque o John Textor se mete um monte de confusão, vende jogador errado, não faz time no início, contrata o filho do Ancelotti que ninguém conhecia, tá aí, patinando, mas tá na 6ª posição. E mesmo assim o torcedor do Botafogo, com tudo isso, essa mudança radical, porque se você sentar com um botafoguense, ele mudou o discurso. Eu tenho amigos botafoguenses que estão marrentos. Acho que fala assim, pô, brincadeira o Botafogo, né, cara? Pô, podia estar disputando o título. Aí eu falo assim, pô, vem cá, cara. Há 3 anos atrás você tava brigando na Série B, porra. Então é entender que os processos andam, que as coisas acontecem. E esse ano é um ano melhor do que o ano passado. Inclusive esportivamente, porque a gente está de novo numa semifinal de Copa do Brasil e hoje nós estamos na 9ª posição, melhor do que no ano passado. E com 7 rodadas, com possibilidade de brigar sim. A nossa distância hoje é de 6 pontos para o 6º colocado, que é o nosso adversário de hoje, que é o Botafogo. Abriu o G7 com a final brasileira da Libertadores. Então, tá muito vivo esse sonho. Mas aí o Vasco perde domingo para o São Paulo, parece que volta todo esse déjà vu, volta todo esse sentimento que eu não quero conviver mais, cara. Eu não aceito mais isso do torcedor do Vasco. Esse pessimismo arrasador. E desculpe, até de uma forma, é uma covardia com esse grupo. Ah, Flávio, mas no final do ano, se esse time não se classificar, você vai estar dando porrada. Cara, eu não sei o que eu vou comer amanhã, velho. Mas vamos viver um momento, gente. O momento do Vasco é de ter perdido domingo pro São Paulo, que era o 9º. Tava atrás da gente, o grande São Paulo, bicampeão do mundo, sim. Porque existem times grandes também no Brasil, gente. Acorda. Existem outros times muito gigantescos, do tamanho do Vasco. Essa soberba que a gente tem que parar. A gente tem que entender que a gente estava na M, e a gente melhorou, e a gente cresceu, mas ainda não estamos completamente estabelecidos, mas hoje a gente compete. Eu hoje vou ver o jogo na certeza de que o Vasco vai brigar pelo jogo, como brigou domingo com o São Paulo. Achei o time meio soberbo, dei essa opinião,
Achei o time meio autossuficiente, talvez não soberbo, porque soberbo parece uma coisa desleixada. Achei o time autossuficiente, aquele time confiante demais. Vou ganhar um jogo a qualquer momento. E teve chance para isso. Um pênalti idiota no final do primeiro tempo, cede 1-0 e volta pro segundo tempo. E porrada, e vai em cima dos caras. Coutinho tem chance, outras chances. E aí o Diniz faz as mudanças e o time não engrena. Então, o que eu tô pedindo aqui é um pouco de trégua de todos nós com o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco pode perder os 7 jogos. Pode. Vai ser uma puta decepção pra gente. Claro que vai. A gente vai ficar triste. Mas é pra gente jogar tudo no lixo? Não. É pra gente analisar, ver o que aconteceu, porque em algum momento alguma coisa não andou. E às vezes não tem nem motivo, às vezes é do futebol. A bola não entra, o pão cai pra baixo, às vezes dá um azar danado, às vezes tem umas circunstâncias, sabe? E não dá, o futebol, a graça do futebol é o imponderável. Então eu acho que o torcedor do Vasco, ele precisa fazer uma análise, sabe, criteriosa daquilo que pensa, e é a minoria, não é a grande maioria não, tá? A gente precisa entender que vai oscilar. A gente pode até pensar assim, pô, pelo amor de Deus, eu queria ganhar todas. Claro, o torcedor pode isso. Mas não dá pra gente xingar, pra gente reclamar de jogador, pra gente já achar que tá tudo terra arrasada e quem acha que é positivo tá passando pano. Para, cara. Para. Tá chato, tá feio, ou então você tá querendo atenção. O que você tá querendo? Ter atenção? Alguém que diga pra você, pô, irmão, para aí, pô, você quer conversar com alguém? Que geralmente quem faz birra é que nem criança birrenta. Quem faz birra é porque quer atenção. E nesse momento, o Vasco não merece birra. Merece cobrança, precisa melhorar de domingo, o time caiu de produção, o time perdeu muito gol. E a gente tem um treinador que é claro quem tá lá dentro, o cara tá doido pra fazer isso. E eu ouvi isso de uma pessoa depois do jogo do Bragantino lá de dentro. Cara, vencer é muito bom, porque você lê no dia seguinte um elogio, você ouve uma pessoa falar bem de você, você é cogitado para ir para a seleção brasileira, você tem possibilidade de conseguir mais contratos. Tudo isso melhora o teu astral. E aí eu vou perder e vou ficar legal? Não, os caras também sentiram, mas é um aprendizado. Talvez o Robert Renan não queira dar uma caneta, talvez o Ryan bata mais forte, o Andrés Gomes não segure tanta bola. O jogo de hoje é um jogo duro. O Vasco pega um Botafogo que tá num momento difícil, num momento complicado, mas é totalmente vencível. Não é um time invencível, muito pelo contrário. Time que tá oscilando demais, torcedor criticando, mas é clássico. É jogo no Rio, é clássico, a torcida do Vasco vai ser menor que a torcida do Botafogo, o Vasco tá desfalcado, tem um desfalque que pra mim é muito forte, que é o Nuno, porque são 31 jogos com esse cara jogando, não estar, eu quero ver como é que o Vasco vai se comportar. Como é que vai fazer o time, o Fernando Diniz? Se ele vai botar o Andrés pela esquerda, o Ryan pela direita, o Verratti por dentro. Se ele vai botar o David pelo lado. Ou se ele vai botar o Matheus França, um meia. Não sei. Adiantar o Felipe Coutinho, colocar mais um volante no meio para competir. O Botafogo vai ter 3 volantes, provavelmente. Vem de Nilton, Danilo e Marlon. Pode acontecer. Mas o certo é o seguinte. Vai ter jogo, cara. Vai ter jogo. O Vasco da Gama vai jogar e vai competir com o Botafogo. E pode... Só para avisar, ganhar, perder e empatar. E é do jogo. A forma, como diz o presidente Pedrinho, é que você não pode negociar. Perder é do jogo. A forma é que você tem que negociar. E se depender de forma, eu sou mais Vasco. Sou mais e estou confiante, acho que o time ganhou uma solidez, tem que amadurecer mais, tem que crescer mais, mas é um bom time de futebol. O Vasco da Gama tem um bom time de futebol. E que não merece de muita gente a descrença depois do jogo de domingo com o São Paulo. É a minha opinião. Respeito quem está descrente, quem acha que acabou, é uma tragédia. Só acho que você precisa fazer uma análise da sua cabeça. Pensar se você está bem. Porque me desculpe. Depois de 13 jogos, você tem 2 derrotas para o Palmeiras em São Paulo e para o São Paulo Futebol Clube, que há 2 anos foi campeão da Copa do Brasil e estava 1 ponto atrás da gente. E o resto são vitórias e empates, sendo que vitórias boas, jogando bem. A gente ganha do Cruzeiro, que ninguém ganhou, como Palmeiras e Flamengo. Ganhamos do Bahia. Nós ganhamos do Fortaleza em Fortaleza com 1 a menos. O Flamengo foi lá e perdeu. Ganhamos do Fluminense com autoridade, dando olé no Fluminense. Eliminamos o Botafogo da Copa do Brasil. Ora Deus. O que esse time precisa fazer mais? Vamos refletir? Vamos emanar coisas positivas? E vamos torcer logo mais. Ganhou, a gente vai estar feliz. Perdeu, a gente vai estar puto.
Mas não é uma terra arrasada. O Vasco da Gama de 2 anos para cá, 3 anos, de 23 para cá, é outro Vasco. É um Vasco melhor. E isso, para mim, é inegável. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu volto às 6 da tarde no melhor pré-jogo do YouTube Vascaíno com o canal Atenção Vascaínos direto do Engenhão. Grande abraço. Tchau, até logo mais.